Essa é uma questão que caiu na Universidade Federal da Paraíba no ano de 2020. Sobre a insuficiência renal aguda, é correto afirmar. Alternativa A. A fração de excreção de sódio renal é maior que 1% na insuficiência renal aguda pré-renal e menor que 1% na insuficiência renal aguda intrínseca. Observe uma coisa. A lesão renal aguda pré-renal. O que é que ocorre? Por que ocorre? A lesão renal aguda pré-renal é uma consequência de um estado de diminuição de perfusão renal, um estado de hipoperfusão renal. Então, a hipoperfusão renal promove o aparecimento dessa lesão renal pré-renal. Sendo assim, o que é que vai acarretar essa hipoperfusão renal? O que é que o organismo entende? Ora, eu tenho uma hipoperfusão, eu tenho que tentar combater essa hipoperfusão. E ele vai tentar combater essa hipoperfusão renal aumentando a reabsorção de água, aumentando a reabsorção de sódio lá no túbulo renal. E qual é o intuito do organismo? Ora, aumentando a reabsorção de água, aumentando a reabsorção de sódio, eu vou acarretar no aumento da minha volemia, tentando compensar essa hipoperfusão renal. Como eu vou ter um aumento da reabsorção de água, um aumento da reabsorção de sódio lá no túbulo renal, o que é que vai ter de sódio na minha urina? Eu vou ter uma baixa concentração de sódio. Eu vou ter uma fração de excreção de sódio urinário reduzida. Eu vou ter uma fração de excreção de sódio menor do que 1%, porque o organismo tende a reabsorver esse sódio para aumentar a volemia, para tentar compensar a hipoperfusão renal. Então, vou ter uma fração de excreção de sódio reduzida. Eu vou ter uma concentração urinária de sódio baixa, menor do que 20 milimol por litro. Como eu vou ter uma maior reabsorção de água, como é que vai ficar a minha urina? A minha urina, obviamente, vai ficar bastante concentrada. Ela vai ter uma osmolaridade elevada, ela vai ter uma osmolaridade acima de 500 miliosmol por litro. É importante eu entender isso. Eu vou ter o quê? Uma osmolaridade elevada, tendo em vista que eu vou aumentar a reabsorção de água para tentar aumentar a volemia, para compensar essa hipoperfusão renal. É importante eu entender isso. Eu vou ter também o quê? Eu vou ter um aumento da reabsorção passiva da ureia. O que é que esse aumento da reabsorção passiva da ureia vai acarretar? Vai acarretar numa relação ureia-creatinina maior do que 40. Uma relação ureia-creatinina maior do que 40, porque eu vou ter um aumento desproporcional de ureia quando eu comparo com a creatinina. Então, tipicamente, esse paciente tem essa relação ureia-creatinina maior do que 40. Tipicamente, esse paciente pré-renal, ele vai ter uma fração de excreção de sódio reduzida, menor do que 1%. Tipicamente, esse paciente com lesão pré-renal, ele vai ter uma concentração urinária de sódio baixa, menor do que 20. Ele vai ter, como ele vai reabsorver de maneira passiva a ureia de maneira aumentada, a fração de excreção da ureia, obviamente, é reduzida, é menor do que 35. É menor do que 35. Então, isso é que eu vou ter lá na lesão renal pré-renal.
Do outro lado, na lesão renal intrínseca, que aí eu tenho a necrose tubular aguda como carro-chefe, o que é que eu vou ter? Ora, eu vou ter o contrário, eu vou ter um aumento da fração de excreção de sódio, uma fração de excreção de sódio maior do que 1%. Eu vou ter o contrário também em relação à ureia, eu vou ter um aumento da fração de excreção da ureia maior do que 35%. Eu vou ter um sódio urinário alto, maior do que 20%. A minha urina vai estar diluída na forma chamada não oligúrica. Eu vou ter uma osmolaridade baixa, menor do que 500. Eu vou ter uma densidade baixa, menor do que 1020. Exatamente o contrário do que eu encontro na minha pré-renal. Voltando lá na questão, a letra A, errada. Fração de excreção de sódio renal, ela é menor do que 1% na pré-renal. E ela é maior do que 1% na renal intrínseca, que é a necrose tubular aguda. Portanto, a letra A não seria a alternativa a ser marcada. Letra B de bola. A síndrome hepatorrenal é uma das causas de insuficiência renal aguda que comumente responde à expansão volêmica com cristalóide. Essa alternativa está errada, pessoal. Errada. A síndrome hepatorrenal, ela tem como uma das características exatamente o contrário. Vamos ver a alternativa. Aqui diz que ele responde bem. É exatamente o contrário. Uma das características da síndrome hepatorrenal é não responder à expansão volêmica com cristalóide, é não responder essa expansão volêmica. Lembrando que o diagnóstico da síndrome hepatorrenal é um diagnóstico de exclusão. Eu tenho que ir atrás de outras etiologias renais, pré-renais e pós-renais. Somente depois que eu descarto tudo é que eu digo que pode ser síndrome hepatorrenal. E aí eu tenho alguns critérios diagnósticos. E um desses critérios diagnósticos é exatamente não responder à expansão volêmica com albumina. Nesse caso, eu tento fazer a expansão volêmica para eu descartar lesão renal aguda pré-renal. Por isso que eu sempre tento fazer a expansão volêmica com cristalóide, para tentar descartar uma lesão renal pré-renal. A síndrome hepatorrenal, caracteristicamente, não responde a essa expansão volêmica. Portanto, a letra B está errada. Vamos para a letra C. A normalização da pressão arterial na hipertensão arterial maligna nas primeiras 4 horas evita a instalação da insuficiência renal aguda. Pelo amor de Deus, está errada essa alternativa. Nós não podemos tentar corrigir a pressão arterial de maneira rápida. Não podemos tentar controlar a pressão arterial de maneira rápida. Tem que ser progressiva, tem que ser lentamente a normalização da pressão arterial. Porque se eu fizer de maneira rápida, eu vou piorar a isquemia. Eu vou piorar a isquemia inicial da minha doença. Então, eu vou ter uma maior lesão renal por hipoperfusão se eu tentar controlar de maneira súbita a pressão arterial do meu paciente. Eu só tenho benefício se eu tentar controlar a longo prazo, não é de maneira súbita. Voltando lá para a alternativa, quando ele fala que eu tenho que normalizar nas primeiras 4 horas, está errado. Isso vai piorar a injúria renal causada por descontrole da minha pressão arterial. Não é verdade, eu tenho que tentar de maneira lenta e progressiva o controle da pressão arterial do meu paciente. Portanto, a alternativa C está errada. Vamos para a alternativa D de dado. Pacientes com azotemia pré-renal e ICC, síndrome cardiorrenal, podem apresentar distensão venosa jugular
ritmo de galope, terceira bulha e edema periférico e pulmonar. E edema periférico e pulmonar. Ora, a lesão renal aguda pré-renal associada à insuficiência cardíaca pode sim ser consequência de uma alteração hemodinâmica. Essa alteração hemodinâmica tem como característica exatamente a redução da perfusão renal. Assim, eu tenho a redução da volemia das artérias, acarretando baixo débito cardíaco. Então, esse meu paciente, ele pode ter, sim, sinais e sintomas de sobrecarga volêmica lá no intestino, como o edema, por exemplo. Ele pode ter alterações de volemia no sistema venoso, essa distensão venosa jugular. Então, esse é o quadro clínico típico do meu paciente da síndrome cardiorrenal. Portanto, a alternativa D de dado, ela está correta, né? A alternativa D de dado está correta. Mas vamos aprender um pouquinho mais com a questão e vamos para a alternativa E. Os pacientes com azotemia pré-renal, devido à depressão de volume, geralmente demonstram hipotensão ortostática, taquicardia, baixa pressão venosa jugular e membranas mucosas ressecadas e edema pulmonar. O que fez essa alternativa ficar errado foi essa última parte, edema pulmonar. Não é verdade. Quando eu tenho depressão de volume, eu não vou ter edema pulmonar. Eu vou ter, sim, todo o resto dessa alternativa. Eu vou ter, sim, uma hipotensão ortostática, uma taquicardia reflexa, né? Eu vou ter uma pressão venosa jugular baixa, mas eu não tenho sobrecarga volêmica para ter edema. Pelo contrário, eu tenho uma depressão de volume. Portanto, eu não posso dizer que um paciente com azotemia pré-renal, devido à depressão de volume, vai ter alguma coisa que lembre sobrecarga volêmica. É paradoxal. Portanto, não tem nenhuma possibilidade desse meu paciente ter edema pulmonar. Portanto, a alternativa E está errada. Sendo assim, a alternativa a ser marcada para nós gabaritarmos essa questão é indubitavelmente a D de dado. Pacientes com azotemia pré-renal e ICC, síndrome cardiorrenal, podem apresentar distensão venosa jugular, ritmo de galope, terceira bulha e edema periférico e pulmonar. Está correta essa alternativa e assim você vai gabaritar mais essa questão. E o aprendizado dessa questão é exatamente esse. Lesão renal, pré-renal, por depressão de volume, eu vou ter taquicardia, eu vou ter membrana e mucosa ressecada, eu vou ter hipotensão ortostática, eu vou ter essa membrana ressecada por baixa pressão venosa jugular. Tudo que eu tenho decorrente da depressão de volume. Eu não vou ter nada de sobrecarga volêmica, como edema pulmonar. Então, esse é o aprendizado dessa questão. Temos mais uma questão gabaritada.